Roger Guedes no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do empresário e do atleta sobre a especulação. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre o Corinthians, que venceu sua primeira final numa semana absolutamente decisiva com 3 decisões. A primeira das grandes vitórias aconteceu num jogo ruim. O Timão venceu com um gol de Memphis Depay, o Cuiabá por 1-0 fora de casa. O gol nasce de um lançamento do Félix Torres, de dribles do Thales Magno para cima do zagueiro Marlon e de um pênalti convertido pelo atacante holandês. Segundo gol do Memphis Depay com a camisa do Corinthians. Segunda vitória alvinegra de forma consecutiva no Campeonato Brasileiro. Já havia vencido o Atlético Paranaense também dentro de casa. Com o resultado, o Corinthians saltou do antepenúltimo lugar para o 15º. Hoje, inclusive, há um time entre ele e a zona do rebaixamento, o Atlético Paranaense. Importante contar também que o Corinthians precisava dessa vitória para ter um pouco mais de tranquilidade para os confrontos de quinta-feira contra o Racing na Argentina, jogo de volta da semifinal da Sul-Americana, em que o Timão vai precisar vencer ou empatar para levar a decisão para pênaltis, além de segunda-feira, jogo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Corinthians que não vai poder perder pro Palmeiras na Neoquímica Arena sob o risco de voltar para a zona do rebaixamento. Depois da partida, Emiliano Dias, o auxiliar técnico do Ramon Dias, disse o seguinte, abre aspas, sabíamos que se hoje perdêssemos seria impossível virar a chave. Sabíamos que era um jogo de vida ou morte e era difícil jogá-lo. Se perdêssemos, estaríamos mortos. Fecha aspas, você concorda? Eu faço minhas as palavras do Emiliano Dias. Só para completar, pro jogo contra o Palmeiras, Igor Coronado suspenso pelo 3º cartão amarelo e Kaká, que sofreu um trauma na região do tórax e do quadril. O Kaká é dúvida, o Coronado já é desfalque certo. Para falar sobre Roger Guedes, é real a possibilidade de o atacante voltar para o Timão em 2025? Quem trouxe essa informação nas últimas horas foi o jornalista Samir Carvalho. Ele afirma que o Corinthians tenta convencer a Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, a repetir a estratégia com o Memphis Depay. O Memphis foi contratado tendo 57 milhões de reais bancados pela patrocinadora. A estratégia seria que a patrocinadora master do Corinthians voltasse a investir dinheiro para que o Timão pudesse tirar o Roger Guedes do Al Rayyan lá do Catar. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Paulo Pitombeira, representante do Roger Guedes, que respondeu que a chance dele voltar ao Brasil em 2025 é 0. Tudo porque o Roger Guedes vai muito bem com a camisa do Al Rayyan, ganha 5 milhões de reais por mês de salário e tem contrato até junho de 2027. Vale a lembrança de que no ano passado, quando o contratou do Corinthians, o Al Rayyan investiu cerca de 10 milhões de euros. Então, são dois os problemas. Primeiro, convenceu o Roger Guedes a abrir mão de um salário astronômico. O Corinthians certamente não teria capacidade de repetir esses 5 milhões de reais por mês ao Roger Guedes, e ele nem vale tudo isso. Depois, chegar a um acordo com o time qatari, que certamente exigiria uma compensação financeira extremamente interessante por alguém que é o grande craque do time. Que o Corinthians vai buscar reforços para o próximo ano, especialmente se mantiver na primeira divisão, isso é óbvio. Mas imaginar que o Roger Guedes seja reforço nesse momento, de acordo com o Paulo Pitombeiro, está completamente descartado. E você, torcedor corintiano, quem você imagina que seria um bom acréscimo para o time? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. O Roger Guedes joga muito, mas é Pitombeira quem é o empresário dele. Mas eles estão com uma relação boa, tá? Houve um acordo de cavalheiros visando futuras negociações. Esse acordo de cavalheiros aconteceu numa entrevista que o Augusto Melo deu para o Cross, influenciador. No programa do Cross, na entrevista, o que aconteceu? O Augusto Melo, em público, deixou claro que o caso do Lucas Veríssimo não era culpa do Veríssimo e nem do Pitombeira. Ele assumiu a culpa. Isso foi quase um acordo de cavalheiros. Neste dia, o Augusto abriu as portas para Roger Guedes, para a volta do Veríssimo, para o Eric Pulga, entendeu? Para todos os jogadores do Pitombeira, tá? Ali, meu amigo, ali foi como é que chama? Um decreto de paz, né? Algo assim, tá? Então, não tem problema nenhum hoje entre o presidente do Corinthians e o Pitombeira. E não é para ter também, porque o empresário ele quer ganhar dinheiro, meu irmão. Então, vocês entenderam? Existe uma relação boa do Augusto. Augusto, quando que você viu isso? O Augusto admitiu em público que a culpa do caso Lucas Veríssimo era dele. O que eu falei já para vocês, né, ontem. O Roger Guedes é uma espécie de prioridade do Corinthians, de pedido de contratação para o patrocinador do Corinthians, que eu não vou citar o nome aqui,
Até porque para não sofrer nenhum problema com o YouTube por conta, né? O YouTube está com uma política séria em relação a esse ramo, né? Que é o patrocinador master do Corinthians. Vocês já entenderam, então não vou falar o nome aqui. Vocês não me levem a mal em relação a isso, tá? Agora, vamos lá. Ele vai ser um pedido. Isso aí eles já estão cogitando, né? Pedir para o patrocinador a contratação do Roger Guedes. Só que tem uma coisa. Tem que o Roger Guedes querer voltar. Tem que fazer uma boa proposta para o Al Rayyan, né? Que é o time dele. Ele tem contrato até junho de 2027. Ganha muita grana. E, né? Trata-se de um jogador caro. Agora, o que tem de novo de ontem para hoje? O que tem de novo? Como eu dei a matéria, uma fonte me procurou e falou que houve um contato do Augusto recentemente. Eu não sei se é tão recente assim, tá? Mas também não estou falando nada de 2 meses atrás, nem de 1 mês atrás. Tô falando só que eu não sei exatamente o dia que foi, mas o Augusto conversando com o Pitombeira, porque eles estão com uma relação até que estável, né? Estável. O Augusto perguntou se havia interesse do Roger Guedes voltar ao Corinthians, porque é um jogador que ele gosta muito. E ele ouviu que o Roger Guedes está muito bem no Catar, mas não descarta a volta ao futebol brasileiro. A questão é que tem que pagar o clube lá, né? O clube do Catar, e que tem que também, claro, né? Ser uma proposta boa financeira. E aí também o Augusto descobriu, o Corinthians descobriu, que o Roger Guedes tem o interesse já de outros clubes que também já fizeram a paquera ao Pitombeira, que é o empresário, né, do Roger Guedes. Qual é a paquera? Queremos contar com ele. Tem chance. E um dos clubes é o Grêmio, tá? Outro clube é o Atlético Mineiro. E eu senti pela conversa que tem um clube paulista na parada. Eu acredito, vou dar um chute agora, que possa ser o São Paulo, mas não é informação, tá? Porque o que clube paulista ia querer o Roger Guedes? O Palmeiras parece que ele não tem uma relação boa. E o Santos não tem verba para isso, né? Enfim. Mas de certo mesmo é o Grêmio, porque o Grêmio conta aí com a ajuda de um torcedor lá, empresário cheio da grana, que ajudou a trazer o Luis Soares e que estaria disposto também a investir no Roger Guedes. Então, o que existe do Roger Guedes é um primeiro contato. Não é uma negociação aberta, porque o Corinthians não está focado nisso agora exclusivamente. Só que acontece uma coisa. Às vezes eu li alguns comentários nas minhas matérias, as pessoas falam assim, o Salim vai ficar falando do Roger Guedes. Não vou falar se tiver notícia. Essa é uma notícia. E às vezes as pessoas duvidam, porque elas são ingênuas, elas falam assim, o Corinthians está na reta final do Campeonato Brasileiro, né? E até parece que está falando de reforços agora. Gente, não é só o Roger Guedes, não. Aliás, não é só o Corinthians. Um clube decente, um clube que seja minimamente organizado, que nem é o nosso caso, hein? Nem é o nosso caso. Não sei se vocês sabem, daqui 2 dias é novembro. Novembro, tá? Se um clube de futebol não começar a fazer os primeiros contatos em novembro, para fechar os reforços na segunda quinzena de dezembro, para ter os reforços na primeira quinzena de janeiro, que clube é esse? Então, gente, os primeiros contatos estão sendo feitos agora. A gente, não sei se as pessoas não perceberam, nós estamos em novembro, tá? Nós estamos em novembro. Thiago Nazaré é muito canalha. Saudades dos meus mercenários, Veríssimo e Guedes. Já estão mais que perdoados, hein? Deveria já dar início às negociações, ainda não deu. Eu entendo também uma coisa, né? A gente tem que ter o equilíbrio, moderação. Demasia nunca é bom. Até rimou, meu irmão. O primeiro contato já é bom. Se abrir uma negociação, melhor. Só que o foco também é fugir do rebaixamento, chegar numa final de Sul-Americana. Só que um clube que é profissional e se preze, em novembro, meu amigo, já tem que estar pensando em título, pensando em classificação para Libertadores. No caso do Corinthians, infelizmente, agora o foco é não cair, mas está pensando em janeiro. Em janeiro, tá? Eu falei isso hoje, né, no almoço com a Fiel, meio-dia, sempre convido vocês, e vou repetir aqui. É igual eu falei do técnico. Se o Corinthians não tem convicção do Ramon Dias, se acha que ele não faz um trabalho digno de ser o técnico do Corinthians, por que vai começar o ano com ele? O Augusto Melo, né? O Augusto Melo não queria o Mano Menezes, mas o Augusto Melo começou o ano com o Mano Menezes. Tudo bem que o Duílio, né, foi muito infeliz com aquela multa. Agora, por que você começa o ano com um técnico que você não gosta de jeito nenhum, que você não confia? Entendeu? Não, se não tem confiança, não dá para trabalhar. Entendeu? Não dá para trabalhar juntos. Sem confiança, não dá. É melhor cada um seguir o seu caminho. Eu já fiz isso já com pessoas. Entendeu? Não tem como. Por exemplo, eu não vou trabalhar com ninguém, né? Eu não vou trabalhar com ninguém que é amigo dos blogueirinhos. Não tem como para mim. Eu sou assim, velho. Meu negócio meu amigo, eu cresci assistindo o Poderoso Chefão, velho. Eu não consigo essas paradas, entendeu? Né? Esses papos me incomodam, né? Você sabe. Então, se você não confia, por que você começa o ano com o cara? O Corinthians não confia no Ramon Dias, a diretoria não confia no Ramon Dias, tá? A melhor coisa a se fazer é, Ramon, obrigado pelo título da Sul-Americana, eu tô pensando no melhor, tá? Obrigado pelo título da Sul-Americana, obrigado por nos livrar do rebaixamento. Que vitória, né? Vitória muito importante contra o Cuiabá e agora vira a chavinha para a Copa Sul-Americana. Mas eu já vou voltar pro Brasileirão porque é importante a gente falar sobre a projeção daqui para frente pro Corinthians se manter na Série A. O Corinthians está fora da zona do rebaixamento e permanecerá assim até a próxima rodada. O Corinthians já está em Buenos Aires, já chegou com a delegação, foi recebido pela torcida no hotel por conta de uma greve geral que tá rolando lá no transporte e tal. O Corinthians até mudou a sua logística, chegou 2 dias antes da partida de quinta-feira contra o Racing, 2-2 no jogo de ida.
precisa vencer o jogo no tempo normal, ou pelo menos empatar para levar a decisão para os pênaltis e tentar chegar na final da Copa Sul-Americana. O Corinthians ganhou reforços com as chegadas do José Martínez e do Yuri Alberto, que estavam suspensos e não jogaram contra o Cuiabá, mas tem um desfalque. É um desfalque que a gente só descobriu quando a delegação chegou lá, entre os relacionados, que era o zagueiro Kaká. O Kaká, ele sentiu, né, foi substituído até pelo André Ramalho durante o jogo em Cuiabá e nem viajou para a Argentina, ficou em São Paulo, tá trabalhando aí para... Perdão, gente, poder jogar contra o Palmeiras no derby da próxima segunda-feira. Então, com isso, o Ramon Dias relacionou apenas 3 zagueiros. 3 zagueiros. Não que ele vá jogar com 3 zagueiros. Tem apenas 3 relacionados, o que indica que 3 zagueiros nem pensar. André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Félix Torres. São os 3 zagueiros somente à disposição do Ramon nessa partida. O restante é todo mundo que a gente já meio que conhece, né? Com o Giovani ainda barrado. O Guinegão dessa vez não está relacionado, então tem uma chance maior aí pro Pedro Raul, se precisar de um centroavante. O Hector Hernandes acabou machucando. Então não tem muito mais novidade aí em relação ao que a gente já conhecia, já imaginava, né? O Léo Maná entre os laterais e tudo mais. São esses os relacionados para encarar o Racing. E à medida em que o tempo for passando durante a semana, a gente vai projetar esse time aí também, porque precisamos entender, né, de que maneira o Ramon vai programar esse time, pensando na segunda-feira no Palmeiras, mas ao mesmo tempo buscando essa classificação para a final, que seria fantástico agora que o Corinthians saiu da zona e consegue até desfrutar um pouco mais disso. Já falamos isso, né? A Sul-Americana, ela dá a oportunidade do tudo ou nada para o Corinthians. O Corinthians não está na próxima Copa do Brasil, não está na próxima Libertadores, e tudo isso pode mudar com um título da Sul-Americana, que é um título inédito, além de Recopa, o torneio contra o campeão da Liga Europa, prestígio internacional, mais jogos no calendário, enfim, muita coisa pode acontecer com esse título. Voltando agora para a vitória sobre o Cuiabá, vejam como uma vitória ela pode ser significativa. Porque o Corinthians, antes da rodada, ele tinha uma projeção de chances de rebaixamento, uma projeção matemática, diante do aproveitamento e da projeção que se faça para os próximos jogos, os jogos finais, da Universidade de Minas Gerais, e outros portais também fizeram essa projeção, de 44% de ser rebaixado. O Corinthians tinha quase 50% de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ao final da 31ª rodada, esse número caiu quase que pela metade. O Corinthians hoje tem uma possibilidade de ser rebaixado de 25%. De 44 foi para 25, gente. E o que isso significa na prática? Significa que hoje a nota de corte, como a gente fala, o número mágico, dentro da projeção de hoje, se as equipes que estão no Z4 mantiverem o mesmo aproveitamento, a pontuação para você escapar do rebaixamento é 43 pontos. Essa pontuação, por exemplo, rebaixou o Santos na temporada passada. Então, a gente está trabalhando com o aproveitamento atual. E é claro que a cada rodada isso pode se alterar. Portanto, hoje, 44 você escaparia com certeza. 43 já escapa, mas eu quero dizer que esse número, na média, inclusive, foi a pontuação de todos os anos dos pontos corridos que fez com que as equipes escapassem. Na média, teve um ano que com 45 você não escapou e com 41 você escapou. Então, a média é 43. Mas claro que a gente vai precisar ver a cada rodada. Hoje, na situação de hoje, o Corinthians precisa de 8 pontos. Ele tem 35, ele tem 8 vitórias e ele precisa de mais 2 vitórias e 2 empates. 8 pontos para se manter na Série A. A gente está falando de 7 jogos. A gente está falando de 8 pontos em 7 jogos. Possível, né, gente? Por que eu falo que a cada rodada isso pode mudar? Porque se o Corinthians ganha do Palmeiras, vai a 38 pontos, imagine, dentro dessa projeção de hoje, vão restar 5 pontinhos em 6 jogos a serem disputados. Vai melhorar demais a vida do Corinthians, praticamente encaminha a permanência. Se isso não acontecer, vai continuar esse gap, né, e vai depender dos restantes ali, né, que estão ali embaixo, pra gente saber, será que é 43, será que é 44? O fato tem que jogar pra ganhar contra o Palmeiras, e se não ganhar do Palmeiras, tem que fazer o resultado em casa, pelo menos em casa, contra 3 adversários, Bahia, Vasco e Cruzeiro. O Corinthians tem condições de vencer essas equipes e vai ter que fazer isso. Claro, pode buscar ponto fora contra o Vitória, contra o Criciúma, contra o Grêmio na última rodada, mas eu espero, de verdade, que seja um amistoso esse último jogo, até pra ninguém lembrar de 2007, pelo amor de Deus, não me encham o saco com isso. Eu não quero o Corinthians rebaixado, não quero que o Grêmio rebaixe o Corinthians, não quero que o Corinthians rebaixe o Grêmio. Quero que a gente chegue numa boa lá na última rodada, tá? Então, assim, pra isso acontecer, o Corinthians pode ganhar do Palmeiras, pode ganhar desses outros jogos em casa e chegar aos 43, 44 pontos e quem sabe até uma pontuação maior, porque 43 eu acho que é uma projeção bem pessimista diante da situação posta hoje. A gente tá vendo aí o Memphis Depay sendo decisivo, tá vendo o Yuri também quando joga com ótimos números, apesar das decisões do Ramon, a gente tá percebendo um time aí que tá melhorando, tá crescendo, especialmente em resultados, e é o que mais importa nesse momento. Então, vamos lá que ainda dá. E pra fechar, vamos falar sobre Roger Guedes. A informação não é minha, é do meu amigo Samir Carvalho, que eu respeito muito, o cara é muito bem informado sobre Corinthians, e que não tem a informação dele não é de uma negociação, é de um contato, que o Augusto Melo já teria conversado ali com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Roger Guedes e de vários jogadores, atletas, né, inclusive de Fábio Carilli. Prestem atenção nessa informação. Os dois apararam as arestas depois daquela saída do Lucas Veríssimo, que ficou uma rusga inicial lá e tal, não tem mais nada disso. E o Pitombeira é um cara muito parceiro do Corinthians em vários negócios. É claro que o Augusto Melo deu aquela sondada, né? Por quê? Porque a Esportes da Sorte também tá muito satisfeita, tá muito feliz com o que tá acontecendo em relação ao Memphis Depay, né? Depois da casa ter sido regularizada aí dentro das casas de apostas do Brasil, eles estão com tranquilidade aí para poder fazer o aporte financeiro, um aporte muito interessante. O Corinthians se mantendo na Série A, então o retorno midiático do Memphis Depay está sendo muito elogiado. E eles estão dispostos a continuar investindo nesse modelo de negócio, né? O Corinthians provavelmente vai fazer algum pente fino no final da temporada, dizendo esse serve, esse não serve, esse aqui a gente, né, negocia aqui, troca prejuízo aqui e ali, sei lá, de repente um Pedro Raul, né, você consegue alguma proposta. Isso vai ser difícil, né? Porque o Corinthians gastou e assim, se ele não performar, se não tiver números, você não gera interesse dos adversários. Mas quem sabe ele faz um bom paulista, sei lá. Enfim, o fato é que, obviamente, o Roger Guedes, ele deixou uma ótima impressão, né? Mesmo que ele tenha saído daquele jeito, né, no momento entre uma semifinal de Copa do Brasil, né, contra o São Paulo.
pelo momento que aconteceu, o Roger Guedes sempre entregou muito, né? E assim, eu já falei sobre isso pra vocês, eu vou falar pra vocês o que eu sei em relação ao Roger. É muito, 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 muito difícil trazer o Roger Guedes. Não, é impossível. O Memphis Depay tá jogando aí com a camisa do Corinthians. E é uma decisão que depende, muitas vezes, exclusivamente do atleta. Ele tem contrato até o fim de 2027, tá? Com o Al Rayyan lá, o Roger Guedes. Mas ele tem uma vida de príncipe, de rei lá no Catar. Eu converso com pessoas próximas do Roger que me dizem o seguinte: não é nem a questão financeira, que ela é estratosférica. A gente tá falando de um salário de 4 a 5 milhões de reais por mês, gente. Então, pra ele abrir mão desse contrato, cara, tem que ser assim, cara, eu não aguento mais ganhar dinheiro. Eu tô com aquela saudade de jogar na Neoquímica Arena, sentir aquele calor, voltar pro futebol brasileiro, sei lá, pegar a seleção, não sei, teria que ter, ou voltar com a família, tô longe de casa, né? Ele tá lá com a mulher e os filhos, mas daqui a pouco tem os amigos, a família. O Brasil a gente sabe, né? É muito acolhedor nesse sentido. Só que lá, cara, me disseram que ele tá muito feliz. Ele não tá, tipo assim, incomodado, saudade do feijão de casa. Não, o que eu sei é que o Roger tá, tipo assim, muito adaptado. Não é só a questão financeira. Esse dinheiro todo ele quase não gasta, porque os caras tratam ele assim, ó. Ele mora em palácios, ele frequenta palácios, os caras têm tapete vermelho, ele faz o que ele quiser, ele tem carros de luxo à disposição. Cara, ele tem uma vida de rei lá, vida de rei. Os caras ofereceram tudo pra ele. Então, assim, ele tá muito feliz. O que eu recebi é que ele tá muito feliz, ele tá muito adaptado e que ok, né, pode ser voltar para o futebol brasileiro, até o Samir disse que tem outros clubes interessados, o Atlético, onde ele já jogou, o Grêmio, que ele disse que é torcedor de infância, que teve um modelo muito de sucesso com o Luis Soares, não comparando jogadores, mas o Roger hoje é um cara que se valorizou no mercado, né, e até por essa identificação lá com a torcida do Grêmio, provavelmente ele ia ter retorno, a galera ia comprar camisa, né, ele tem um carisma, ele faz muitos gols, então, sei lá, daqui a pouco dá negócio, né, o Grêmio teve investidores que bancaram a vinda do Soares e que poderiam bancar a vida do Roger, mas, cara, teria que ser uma coisa assim, sabe, uma coisa afetiva, ou porque ele tá com saudade do Corinthians, ou porque ele quer jogar no time do coração, ou porque ele quer, sei lá, voltar pro Atlético Mineiro. Porque, no que diz respeito ao efeito prático da coisa, é muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Então, isso é o que eu sei. A informação do Samir é do contato. E eu acredito que o contato tenha acontecido. Eu não consegui confirmar essa informação. Estou passando aqui a informação do Samir. Porque, obviamente, todo mundo quer o Roger Guedes de volta. Tem relações estreitadas entre o Augusto e o Pitombeira. O Roger vai ter sempre as portas e janelas escancaradas do Corinthians para ele voltar. Acho que, inclusive, com o torcedor. Então, assim, a hora que ele quiser. Mas, assim, o Corinthians também sabe que não vai conseguir oferecer um pastel e um refrigerante, né? Vai ter que mobilizar uma boa grana para que ele possa voltar. E aí seria fantástico, né? Pô, aí, dando a minha opinião, você tem um Roger Guedes e Memphis Depay e Yuri Alberto. Caramba, lembra da parceria do Roger com o Yuri? Funcionou muito bem. O Memphis aqui mais adaptado, depois de uma pré-temporada. O time na Série A, de repente numa Libertadores, né? Ganhando a Sul-Americana, podendo disputar uma Copa do Brasil também. Enfim, aí a perspectiva muda e muito. De qualquer forma, eu vejo esse movimento como algo do tipo, se não for o Roger, o Corinthians provavelmente vai olhar para outro nome de impacto para o ataque, para continuar fortalecendo a sua equipe em busca de grandes títulos. Então, o Roger ele é uma tentativa até meio óbvia para tentar ver se é possível. Não foi? Beleza. Mas aqui nós temos aporte de uma patrocinadora, nós conseguimos uma manutenção aqui na Série A, então tem outras perspectivas, já trouxemos o Memphis, tem um elenco que está sendo fortalecido e tem uma necessidade dessa roda girar. Então, preparem-se que a próxima janela pode ter um nome muito forte, se não for o do Roger, vai ser de outro com certeza. O que vocês acham? Aceitariam o Roger de volta? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau. Rapaziada, ficamos aí com o nosso estilo de notícia do maior clube brasileiro. Tá falando do Coringão pra você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima.